Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast que existe para abençoar a sua família, a sua casa, os seus filhos. O episódio de hoje está muito especial e estamos aqui no podcast A Gente é Família! Vocês já escutaram a voz deles? Estão aqui conosco, o casal mais famoso de Joinville. Por favor, uma salva de palmas para Paulo e Evelice Laís. Que honra! Obrigada pelo convite, pastores. É muito bom. Muito bom estar com vocês. Com esse dia, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Com certeza. Eve, fala com a gente. Nós estamos aqui para tratar sobre família. E a gente sabe que vocês têm uma história linda de casamento. 12 anos, tô certo ou não? Anos. Uau. 12 anos que você é casada com o Paulinho. Fala um pouco mais para nós de como foi o começo desse relacionamento, como vocês se conheceram. Vamos começar por aqui, minha gente. Yes. Vamos Bora. conhecer um pouco essa história. Vamos. Fala, amor, como você se apaixonou por mim. Vou contar, Essa é uma gente, história tá muito bom. boa. O nosso ponto de encontro foi a igreja. Boa. Porque eu morava em um lado da cidade e o Paulo em outra. E no meio ficava a igreja. Pronto. Então começamos a ir nos cultos de jovens, começamos a não faltar mais nenhum culto, inclusive cultos dominical, escola dominical, todos os cultos possíveis, né, amor? Gabaritou todo a agenda da igreja, né? Foi na igreja que a gente se conheceu e aí o Paulo já se apaixonou por mim e daí depois... Ah, ela já mudou a história, viu? Ela foi Não, rápida. essa história tem detalhes muito importantes. E a gente- Inclusive, foi profético, né? É verdade. Conta, amor, você já... Ah, ele quer que tu conte, Feliz. Eu vou contar, tá bom. A Meu primeira amor. vez que eu vi, uma das primeiras vezes assim que eu vi o Paulo, assim, que realmente destacou, ele estava descendo as escadas da igreja e eu falei pra minha amiga, nossa, mas que bonitinho aquele menino, né? Aí eu olhei direito assim, tá bom, eu falei, "Ai, que gato. Aí eu falei, eu olhei direito, mas ele tava assim com uma menina linda, loira do lado dele. Daí eu falei, já tem namorada. Aí a minha amiga falou, não, eu acho que é a irmã dele. Aí eu falei, então eu vou casar com esse menino. Pronto. Olha, Foi a mulher assim. já declarou, já Assim. aconteceu, entendeu? Foi Ela assim. falou e decretou. Sim. E aí nos tornamos amigos. Aí que nós fomos nos tornar amigos. Aham. E depois de um tempo, o Paulo pediu pra namorar comigo. Eu falei, então você vai falar com o meu pai. Ó, que Foram legal. 2 horas de conversa. Bem 3 horas, tranquilo. amor. 3. Não tem como esquecer. Ele não tem como esquecer. Então, Foi aquela conversa com arma na mesa ou sem arma? Olha, Quase isso. Foi algo assim mais sutil, mas então, acho Foi que tinha uma arma tranquilo. embaixo da mesa. o senhor Haroldo Mentira, o senhor Haroldo é um amor, é um pai também pra mim, e eu amo ele demais. E depois disso, então, aí nós demos o primeiro beijo. Depois da aprovação do papai. Ah, muito Que bem. legal. E aí caminhamos, anos de namoro, uns 4 anos, fomos pro noivado e agora 12 anos casados. Uau, então na verdade Uau. vocês estão 16 anos juntos, exato. né? Verdade. Que nem a gente, né, amor? E eu já aprendi algo com essa história aqui. Opa! Que ele estava andando de mão dada com a irmã. Já aprendi. Vou pegar pro Natan. Natan, você só anda de mão dada com a Rebeca agora. Boa! Era uma Começa estratégia. agora, uma já estratégia. começa agora já, É. né? Eu gostei dessa É uma estratégia. de proteção, Bom. exatamente. Mas Gostei. essa é a função do. E você do protegia a sua irmã também dessa Protegi, forma, né? claro, com certeza. Mas isso já mostra o coração dele também com relação ao cuidado com as Com a- mulheres, né? Da vida Exato, dele, no caso, né? Exato. Verdade. Então Com a você já família, fala muita coisa. Fala muito. Muito fala legal. muito. Você notava como é que era a relação dele com a mãe, por exemplo? Notava. É. Sempre muito carinhoso. Aham. Isso é fundamental para as solteiras que estão nos assistindo. Exato. Veja como o homem trata a mãe dele, que bem possível é a forma que ele vai tratar você. É verdade, é verdade. Então, sempre muito cavalheiro, muito gentil, isso me chamou bastante atenção. E também com o pai dele. Ele sempre foi muito educado, muito respeitador, sempre honrando muito os pais. Isso foi uma das características que me chamou muito a atenção nele. Sim, não,
Isso faz toda a diferença. Eu sempre ouvi isso dos meus pais também. A Né? forma Veja que- como é que trata o pai, veja como é que trata a mãe. Porque o coração, a partir da honra com os pais, né, ele vai. A tendência vai ser continuar essa honra em casa depois, né? Então é um Exato. recado aí para os solteiros. Com Por certeza. favor, observe como é que é a relação com os pais. Mesmo que às vezes, né, o pai e a mãe não é nem junto, tá divorciado, mesmo assim, é importante Com ter certeza. esse temor e honra, né? Mas hoje nós queremos conversar com vocês, porque vocês são referência nessa área e por vários motivos a gente vai conversar aqui sobre isso, sobre educação de filhos. E Antonella, fala um pouquinho dos filhos de vocês, apresente Nós eles. temos dois maravilhosos, que é o Paulo e a Antonella, né? E o Paulinho tem 7, vai fazer 8 anos agora, em dezembro. E a Antonelinha tem 6 anos. Dois preciosos, né? Personalidades totalmente diferentes, É. mas eles são únicos, né? Nas suas especificidades. Então, características únicas, né? Coisa mais linda. A gente tem uma relação de família maravilhosa. Que maravilhoso. A gente que Presente de conhece, os nossos filhos são amigos também dos seus filhos, a gente sabe que é um príncipe e uma princesa dentro de casa, assim, verdade. literalmente. Ele é um gentleman Isso, super educado. e ela é uma princesinha. É verdade, Ai, uma delicadinha, né? Uma- Exatamente. Então a gente pode testemunhar aqui, gente, tudo que eles vão falar. E é exatamente o que a gente quer saber, como que acontece essa construção na educação de duas crianças tão preciosas que vocês têm. Um casalzinho lindo, mas, sobretudo, sabe, super educados, finos. E a gente quer que você compartilhe, ensine para todo o público do nosso canal sobre como ser um bom pai, como ser uma boa mãe e como educar os filhos à maneira de Deus, porque acima de tudo também a gente percebe, né, meu amor, É, que são crianças que já estão crescendo temendo a Deus. Perfeito. exatamente. Perfeito. Na verdade, pastor, esse é o princípio de tudo. Né? O temor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. A nossa base familiar é essa. Né? Eu como mordomo da minha casa, né? Eu como sacerdote do meu lar, o meu primeiro ministério é a minha casa. Eu não tenho sucesso em lugar nenhum se eu não tiver sucesso primeiro na minha casa, no meu casamento, né? Com a minha família. Então é ali o nosso foco, de sermos o melhor, de sermos mais capacitados e entender melhor como lidar, como amar, como levar os nossos filhos a Jesus. Então, sempre foi o nosso foco, né, amor? De levar os nossos pequenos a Jesus. Então, nós, devocionais diários, orações diárias, palavras de afirmação, toda noite a gente ora com os pequenos. A gente libera palavras de bênção sobre a vida deles. Nós oramos em família, falamos de Jesus. E hoje, a Antonella tem 6 anos, o Paulo tem 7 anos. E imaginem, nós aprendemos sobre Jesus com eles também. Então, Uau. assim, nós vivemos realmente a presença do Espírito Santo dentro da nossa casa. Eles são super sensíveis à voz de Deus. Né? São crianças assim que nós levamos ao caminho, mas eles caminham hoje também sobre a palavra. A Antonella não esquece de orar por nada, por refeições, para dormir. Ela não então, esquece. ela sempre lembra da Uau. oração. Então, é algo que vem. Então, assim... Tem até situações engraçadas. Se o Paulo tá com muita fome e já começa a almoçar, ela briga. Mano, a gente não orou ainda. São Ela detalhes não que... esquece né, de amor? orar. Nunca. Antes do almoço, antes de dormir, é fundamental. Uau. E algo que me marcou muito foi quando eu estava identificando quais eram as linguagens de amor do Paulo e da Antonella. E quando eu perguntei à Antonella o que a mamãe faz que você se sente amada, e a resposta dela foi: quando você ora por mim antes de dormir. Uau. Uau. E eu nem imaginei que isso significava tanto para ela. Para mim, claro que significa, faz parte da rotina, mas um significado que ela sente assim, dessa forma, me marcou bastante. Uau, incrível. E eu acho que essa já é uma dica aqui para vocês, mamães, né? Vamos falar um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor? Perfeito. E uma dica que é essa pergunta. Ah, eu não sei identificar. Claro, você pode comprar o livro, você pode estudar sobre isso. Mas agora, antes de você ler esse livro, você já pode tentar identificar. E é uma pergunta, não é nem pelas 5 linguagens, é para você, de fato, otimizar aquilo que você já está fazendo com seus filhos, né? A pergunta é, o que a mamãe faz
que você se sente amada ou amado, né? O que o Exato. papai faz que faz você se sentir amado? Essa pergunta é fantástica, porque você consegue potencializar, Exato. valorizar aquilo que de fato a criança que é o que você quer, fazer ela se sentir amada, Claro, né? Então é perfeito. muito bom essa pergunta. Fica a dica aí para vocês. É mais assertivo, né? Assertivo. A gente vai diretamente no ponto que para eles tem esse Isso. significado. E outro ponto é o que a mamãe faz ou o que o papai faz que você não gosta. Uhum. E aí a gente tenta evitar ao máximo essa situação, porque a gente sabe que está ferindo muito eles. Uau. Perfeito. Vocês têm exemplos para dar nesse sentido? Por Que eles exemplo, falaram quando eu não gosto? Aham. Eles falaram que eu não gosto quando a mamãe briga comigo. Tá. Daí eu falei, então tá, a mamãe vai conversar mais calmamente, porque o tom Aham. da minha voz já é forte. Então, se eu falo um pouco mais forte, já tá brigando. Sim. Né? Então, Sim. no tom da conversa, a gente Aham. tenta falar mais suave, para não vir com esse tom assim de brigar comigo. Brigar. Né? Mas Eu eles acho que isso é um falaram assim, desafio, né, para todos nós, né? Sim. Na hora de educar, manter a calma, manter o tom de voz Exato, assim, exato. sem, né? Porque como tu disse, eu também tenho um tom de voz mais Forte. alto, forte. Então, para alterar é Sim, dois palitos, tem que que nem se diz, policiar coisa mais muito. rápida. Então é para não sair berrando, para não. Isso. A minha tendência não é fazer isso, sair Aham. berrando com eles. Sim. Mas é como tu disse, a gente precisa se policiar para manter paciência, Exato. e essas coisas assim, né? Eu não quero pular para outra pergunta, quero saber se o Paulo tem alguma coisa em relação às 5 linguagens do amor, mas eu já tô com outra pergunta aqui já, engatilhada. Sobre as linguagens, é relacionado à particularidade de cada um. Então, quando é necessário nós corrigirmos os nossos filhos, mas cada um exige uma comunicação diferente. Né? Então, a Antonella é uma menina muito doce. Então, com palavras, com uma conversa, você consegue, né? Precisa de Ela muito, né? entende, então ela é entender. super compreensiva. Então, se você usar ser um pouco mais enérgico, você perde o efeito do objetivo da correção e ela vai se sentir ofendida. Sim. Então, não teve efeito, você não alcançou o objetivo. E é interessante você falar isso, porque você está dizendo, para cada filho tem que usar uma comunicação de um jeito para ser Exato. mais assertivo. E aqui eu quero pegar um gancho para falar com os pais, que a gente já ouve muito isso. Ah, mas a gente deu a mesma educação para todos. Eu não sei por que esse aqui Aham. agiu diferente. A pessoa tem, sei lá, 3, 4 filhos e diz assim, mas eu eduquei os dois direito, igualzinho, fiz tudo igual, mas esse aqui né, desbundou na vida, esse aqui deu ruim, esse aqui criou tanto problema para mim. Daí o erro. E muito provavelmente que Perfeito. o erro ter sido esse. Ela não soube respeitar a individualidade Exatamente. da pessoa É. e a linguagem de como a pessoa é amada. Porque amor não é só você fazer o que a pessoa sente bem. Amor também é corrigir. Exato. O pai, a Bíblia diz assim, o pai disciplina o filho a quem ama. Então o amor ele tem total conexão com a disciplina. Perfeito. E aí é você saber aplicar a disciplina dentro da linguagem. As disciplinas que a gente coloca para o Natan não são as mesmas para a Rebeca, não funciona. Exato. A Exatamente. gente já percebeu isso bem cedo. Né? Lá em casa também. Mesma coisa. A disciplina tem que ser diferente. É outra coisa, é outro grau, é outro nível de conversa. Perfeito. Isso. Sobre isso, esse é um dos pontos que vai fazer você ter uma harmonia familiar. Porque ainda que você corrigir, a criança vai se sentir amada. Porque você está corrigindo, você não está brigando nem ofendendo. Você está corrigindo e ele vai entender que é uma correção. E toda criança precisa de limites. A criança precisa de limites, ela pede limites. E isso faz elas se sentirem Com amadas. certeza. Então, quanto antes a gente entender a linguagem de cada um, antes a gente vai usufruir de uma harmonia familiar perfeita, né? Muito Maravilha, bom, muito bom. Lá em casa, o Natan, eu não preciso igual, né, tipo a Antonella, assim. Se eu começar a falar um pouquinho mais brava, nossa, ele já quer chorar. Ele já sai pedindo perdão. Eu não preciso nem Isso. convencer ele que ele tá lindo. errado, né? Ele já pede perdão, não sei o quê, não sei o quê. Ele é um Rebeca, eu já amor. tenho que argumentar. Se for no mesmo tom, então eu já nem vou no mesmo tom. Aí já precisa ser um pouco mais enérgico. Então, assim, eu acho que, como o Thiago falou, se eu tratar cada filho igual, eu perco o coração dele, Com certeza. né? Então, sabe, fazer ele se sentir amado
conforme a forma que de fato ele se sente amado, é o segredo, eu acredito, para a chave do coração dessa criança. Perfeito, perfeito. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado das 5 linguagens do amor. Então, fica aí para você comprar esse livro, por favor, gente, porque isso vai fazer toda a diferença na educação. É um investimento Tem o na livro família. As 5 Linguagens do Amor da Criança. Da Bem criança. específico mesmo. Que Exatamente. legal, eu não sabia desse. Bem específico. Mesmo autor, Gary Chapman? Mesmo autor. Tem casal, Isso. adolescente e criança, se eu não me Tem, engano, né? exato. Os 3 tipos. Hoje, gente, dentro dessa sociedade que a gente está vivendo tão corrida, né? Todo mundo, ai, não tenho tempo, tô cansado, tá todo mundo assim. Vocês teriam algum conselho para dar para um pai, para uma mãe que talvez vão justificar não fazer o devocional com os filhos, não parar para orar com os filhos? Como fazer isso na correria do nosso dia a dia, assim? Teria uma... Sabendo que vocês têm uma vida também super Não, corrida. é A que gente conhece na um verdade é pouquinho uma da rotina. desculpa, A gente conhece um pouquinho da rotina, sabendo que vocês também têm uma vida muito movimentada, muito corrida, mas como administrar isso também? Vocês acordam 5 da manhã e vão dormir meia-noite todos os dias. É a nossa Né? rotina. Não precisamos que contar a rotina toda, mas a gente sabe que esse é o Exato. horário. Mas independente disso, como produzir isso dentro de casa, né? Olha, amor, eu sempre eu falo para as pessoas, né, que se comunicar, orar, palavras de vida sobre a vida dos filhos, mas eu vejo pessoas que me dizem assim, mas meus pequenos não ouvem, eles não param, eles estão correndo, qual é o momento de fazer isso? Não é antes de ir para a escola, não é quando vem da escola, não é quando acorda, é na hora de dormir. É o momento onde as crianças estão mais sensíveis a ouvir, elas estão... O Paulo, por exemplo, é um momento que ele mais é criativo, é um momento que ele tem uma energia para orar, ele gosta de ler uma palavra, ele é um momento que já acostumou, que ele sabe que aquele momento, as crianças adoram rotina, eles precisam de ter horários específicos, saber que todo dia aquele horário vai existir um devocional, não é cada dia num horário. Então é um treinamento, né? Então você cria essa cultura na sua casa. E eles hoje gostam desse momento. Eles pedem por esse momento. Pai, ora por mim, mãe, ora por mim, vamos orar em família. E tem dia que, quando alguém não está legal lá em casa, nós fizemos um dia de oração específica sobre aquilo. Né? Pode ser uma enfermidade, pode ser alguma coisa que ocorreu, alguma situação. E a gente ensina eles, eles querem óleo para ungir, para fazer orar. Todo mundo ora por todo mundo. Então a gente gera esses momentos com frequência na nossa casa. Eu acredito muito também nos 3 minutos quando a criança acorda, Perfeito, que é fundamental a gente dar todo o amor possível para o dia daquela criança ser extraordinário. Os 3 primeiros minutos quando ela acorda, a gente ser intencional, declarar palavras de vida sobre ela, sobre o dia dela, ela se sentir muito amada por todo aquele dia e antes de dormir ser intenso. Então, se o dia é corrido, mas pelo menos 3 minutos quando o seu filho acorda e 3 a 5 no mínimo, eu estou falando, antes de dormir, seja intencional, seja presente de verdade, Muito não legal com isso. o celular na mão. Eu tô aqui com o meu filho, a gente está assistindo um filme, eu tô aqui, a gente está jogando, mas o celular não sai da mão dos pais. Então você não está plenamente com o seu filho. Você não está, você está resolvendo situações de trabalho ou algo do tipo e não está intencional. E as crianças percebem quando realmente você está pleno com ele ali. Você está realmente tendo um tempo de qualidade com ele. Verdade. E esse tempo de qualidade pode ter certeza que vai gerar muitos frutos. Esse real, tempo que você sabe, a gente não precisa ficar se enganando aqui. Todo mundo sabe quando quer realmente ser intencional, sem distrações. O seu filho vai sentir isso e pode ter certeza que vai refletir significativamente no futuro dele esse tempo de qualidade, esse investimento que você está fazendo com o seu filho. Vai produzir Uau. frutos, é verdade. Eu lembro muito de uma pergunta de uma mãe que também, né, nessa vida corrida e tal, ela acordava antes, já ia pro trabalho, aí o filho acordava com o pai, ela só ia ver praticamente na hora de dormir, aí ela só tinha o tempo ali de dar banho e colocar a criança para dormir. Sim. Aí isso até mudou depois com os anos. Aí ela falou, como é que eu faço isso, né? Porque, eu sinto que eu só faço, assim, dou um banho, dou uma janta e ponho para dormir. Eu falo, então, no momento em que você está com ele, você não faça mais nada. Mas enquanto você está dando banho, você toca essa criança e vai declarando sobre ela, ame ela no banho. Sim. Não é Sim. só um banho, não é Sim. só um momento de, eu vou fazer aqui essa rotina com a criança. Não, é uma rotina intencional. Intencional. Então, você está dando banho,
declare quem ele é, que ele é lindo, que o corpo dele é abençoado, que ele tá forte, faça carinho nele, vai colocar para dormir, faça da mesma forma, né? Seja um Sim. momento realmente de troca, né? Eu li num livro que o pai não tinha tempo de qualidade com as crianças porque o horário era completamente trocado. Enquanto a criança estava dormindo, o pai estava acordado. Então, como se sentia amado? O pai ia todas as noites no quarto daquela criança e fazia um nó no lençol. Então, a criança sabia que o pai esteve ali Uau. e fez esse nó no lençol. E a criança se sentia amada através desses gestos. Uau. Então, e deixava também cartas de amor, declarando palavras de vida para aquele filho. E dessa forma, por esse período que foi necessário essa troca de horário, foi dessa forma que ele conseguiu suprir. Nutrir, né? Uau. Nutrir. Maravilhoso. Maravilhoso, Muito gente. bom. Eu quero tocar num assunto aqui importante. Eu acredito que esse é o desafio da maioria dos pais, hoje mães, é como nós podemos nos adequar ou adequar a nossa educação, a nossa rotina com as crianças diante dos desafios da tecnologia, da cultura hoje em dia das crianças que é muito mais atualizada do que na nossa época. Eu sei que esse é um desafio pertinente da nossa sociedade. E por que eu quero fazer essa pergunta para vocês? Primeiro, já vou dar um spoiler aqui. Primeiro que a gente sabe que vocês inspiram muitos pais por causa do chamado que vocês têm em educar crianças, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre esse chamado que vocês têm, o ministério que vocês têm de cuidar das crianças. Mas agora eu quero que vocês dêem a opinião de pai e de mãe. Como que vocês lidam com esses desafios, né? Também, para quem não sabe, o Paulinho também é um expert também em tecnologia, está sempre à frente do tempo, está por dentro de muitos assuntos, a Eve também. Então, como que vocês conseguem lidar e administrar muito bem a questão da tecnologia, os desafios modernos, os desafios que a gente enfrenta hoje como pai e mãe? Porque eu fico imaginando assim, a gente não pode isolar os nossos filhos. Exato. É A verdade. gente não pode deixar os nossos filhos numa bolha. Uhum. Não tem como, porque isso vai fazer muito mal para eles. Perfeito. Exato. Mas a gente também não pode deixar eles entrarem com tudo. Exatamente. Né? Na cultura do mundo, na cultura do que os amiguinhos fazem na sala de aula. Então, imagino que encontrar esse ponto de equilíbrio é um grande desafio, não é isso? Uhum. Olha que interessante. Aí vem um aprendizado da minha infância. Então eu lembro nitidamente que meus pais nunca... Eu não lembro dos meus pais falarem não. Olha que interessante. Eles falavam não de outra maneira comigo e com a minha irmã, né? Eles falavam da consequência daquelas escolhas. Tá? Então você quer acessar esse conhecimento aqui? Você quer ir naquele lugar? Você quer fazer tal coisa? O resultado disso é isso, isso o pai e a mãe já sabem, conhecem sobre isso. Você quer produzir esse resultado aqui na sua vida? Você quer viver essa experiência? Você vai viver isso. Você vai viver tristeza, essa decisão vai dar errado, vai acontecer isso, isso, isso. Agora eu vou passar a responsabilidade para você. Você quer escolher sobre isso? Olha só. Aí você coloca a responsabilidade no seu filho. Claro, a gente adequa, né, para a idade, né, e a gente adequa a comunicação. Mas é uma maneira importante de transferir a responsabilidade para a criança e ela fazer a escolha. Ela vai pensar 2 vezes antes de escolher isso. Então, quando nós falamos para os nossos pequenos, não assistam, filho, esse desenho aqui. Não assistam essa programação, porque explica para a criança que essa programação não é de Deus, não é algo que vai acrescentar na vida deles. É algo que vai roubar a inocência deles, é algo que vai ser ruim para eles. E eles entendem que assim, não é só um não faça. Porque o não fazer, ele é quase um faça, né? É um desafio, né? Não fazer por quê? Gera uma curiosidade, né? Por que não pode? Não é muito atrativo, né? É Já muito começou atrativo. com Adão e Eva, né? Eu pensei a mesma coisa. Isso é histórico, né? Coma Exato. do fruto exato. dessa árvore. Então, quando a gente compartilha com eles a responsabilidade sobre isso, claro, sempre supervisionando, a gente consegue criar neles essa independência da escolha. Então, eles começam a criar autossuficiência sobre o certo e o errado. E essa é a maneira de a gente conseguir educar eles e deixar eles... porque nós não vamos estar do lado deles a vida toda, né? Isso. Então, o pai não vai sempre estar aqui para decidir por você. Então, você vai aprender a decidir. É sobre essas informações que você tem que escolher. E agora? Né, amor? A gente faz muito disso com eles. Consequência disso. E é incrível, na prática, o Paulo e a Antonella realmente eles não assistem, principalmente no YouTube, o que eles já sabem que não pode. E a gente vai no histórico conferir realmente
tá? Ok, não assistiram. E por acaso, quando a capa do vídeo do YouTube é atrativo, parece que não tem nada de mal, e no meio do vídeo aparece algo que eles sabem que não pode, eles já me chamam, mamãe, eu assisti esse vídeo até aqui, eu já parei, eu não continuei assistindo porque eu sei que não pode. Por exemplo, Halloween, eu sei que não pode, apareceu aqui uma bruxa e tal, eu já parei o vídeo, e eu sei que você vai olhar no histórico, então eu já quero avisar que eu não assisti até o final e eu coloquei porque não parecia que ia ter algo nesse assunto, algo que não pode, e eu já estou contando que eu não assisti. A gente confia muito também na palavra deles. Eles têm total confiança. É incrível, a gente fala, não quebra essa confiança. O que você falar para a mamãe, eu vou acreditar, eu vou confiar. A partir do momento que você mentir, eu não confio mais em você. E aí vai ficar muito complicada a nossa comunicação para reverter isso. Não minta para nós. Se você não mentir, se você sempre falar a verdade, papai e mamãe vai conversar e a gente vai resolver e vai ficar tudo bem. Agora, se você mentir, as consequências serão mais graves. E graças a Deus isso Tem permanecido, né? permanecido. Uma coisa interessante que o Paulo trouxe diante dessa pergunta é que você, por exemplo, na sua educação recebia um não através de perguntas. Você não recebia não através de afirmação. Perfeito. Então, eu ouvi isso de uma terapeuta. E achei muito interessante como educar o seu filho para que, de fato, ele absorva o que você quer que ele entenda. Não é afirmando, não é dizendo. Por exemplo, eu tinha o hábito de falar para a Rebeca, você não combina com esse comportamento. Até que eu aprendi isso. E aí agora eu não afirmo mais para ela, você não combina com esse comportamento. Você é filha de Deus, você é amada, você é escolhida. Esse comportamento não combina com você. Eu afirmava isso. E até então parecia excelente. Até que eu ouvi isso e aprendi que era muito melhor eu perguntar. Rebeca, você acha que esse comportamento combina com quem é filha de Deus? Perfeito, deixa Então, ela responder. isso. E aí ela vai absorver as duas informações e ela vai ter que parar para pensar e não vai ter como ela me responder que combina. Exato. Então ela vai assumir a responsabilidade de uma identidade que ela acredita que tem a partir daquilo que a gente tem construído, mas ela mesma vai ter que dizer, não, esse comportamento realmente não combina comigo. Então isso muda tudo. Sim. Então eu acho que uma educação, a primeira coisa, ela vai exigir tempo. O tempo de você parar, fazer perguntas e conversar. Por que eu falo primeira coisa é o tempo? Porque é muito mais fácil você dizer não faça. Leva menos tempo. Sim. Não combina, não faça. Não vai fazer, vai ganhar castigo se você fizer. Ele vai na ameaça. E se fizer, e se não sei o quê, tudo... Nananã, e é isso. Isso é o mais rápido, né? Você quer resolver a coisa rápida. E a gente tá nesse... Por isso que eu falo, essa coisa da falta de tempo, da correria... A gente tá nisso, a gente quer tudo para ontem. Até a educação. E você não vai conseguir educar nada se você entrar nesse lugar. Agora, vai levar mais tempo. De você sentar e conversar de fato com o seu filho, fazendo perguntas. São escolhas. São escolhas. Então a gente quer ter tempo agora ou no futuro a gente vai ter que parar para consertar a falta de tempo que a gente dizia que não tinha. Ou vai Tentar, ter né? Vai ter tempo para lamentar no futuro. Ou para lamentar, porque às vezes não tem mais correção. E quanto ao uso de telas, aos pais temos que ter muita atenção. Muita atenção. Está cada vez mais difícil deixar os nossos filhos assistir televisão, YouTube, Netflix, qualquer plataforma, filmes, está muito difícil. Então, é interessante quando vai assistir um filme em família, pegar ali na internet um resumo, assiste, avalia, leia as críticas antes de você colocar na televisão da sua sala e assistir em família um filme hoje em dia. É melhor dar uma analisada antes e sempre policiar celular, tem idade para o filho ter celular. Hoje o Paulo fica perguntando, mamãe, quando que eu vou ter um celular? Falo, filho, a gente pode conversar a partir dos teus 15 anos, a gente conversa sobre. Antes a gente não vê necessidade, porque isso aqui é uma porta para muitas coisas. Então a gente tenta, ao máximo que ainda eles são menores, ter um pouco mais de controle em relação a isso. Concordo 100%. E existe uma pressão social muito grande. Isso. Né? Existe uma pressão social, porque a sala de aula... porque amigo todos os meus amiguinhos já têm, eu sou o Isso. que não tenho, vai ser sempre assim, gente. Sim.
Sim. E você tem que saber vencer, né? Argumentar, vencer esses obstáculos que o seu filho, a sua filha coloca com os argumentos corretos, argumentos bíblicos, dentro dos valores familiares que você coloca, né? Que você... A gente está encontrando saídas paliativas. Ótimo. Né? A gente está, por exemplo, porque o celular tem calculadora, compramos uma calculadora. Isso. Porque tem musiquinha para tocar. A gente encontrou agora um tocador, lembra aqueles antigos? Sim. Que era, como é que era o nome? MP3. Aqueles MP3 antigos, Sim. mas tinha o nome, era um... iPod, né? Ah, legal. Perfeito. Então a gente encontrou lá o sitezinho que vem daqueles antigos, maravilha, pronto, vai ouvir musiquinha, vai... Isso Tem. me lembrou que eu falei pro Paulo que quando a gente comprar o celular para ele, vai ser aquele antigo que só tem lanterna, sabe? É só quando, se eu precisar falar com ele, em algum ambiente que ele estiver que nós, não, por acaso, não vamos estar, então eu vou disponibilizar para ele esse telefone aí. O máximo, o jogo da minhoquinha é um Tetris. Isso a gente está conversando para o futuro, quando por ter... questão de segurança. por questão de enfim. segurança, evitar ao máximo protelar, ter esse tão tecnológico. E eu sei que isso que a gente está falando vai totalmente na contramão do sistema. Meu Deus. Sim. Eu sei que isso aqui é um confronto para muitos pais que estão vindo do outro lado. Talvez você já Verdade. tenha cedido para o teu filho o celular. Se você já fez isso, agora fica muito difícil tirar. O que eu te aconselho? Instala alguns aplicativos que conseguem espelhar o celular. Você consegue ver em real time o que seu filho está acessando. Se você não pode fazer diariamente, vai dia sim, dia não, 2 vezes por semana. Verifica tudo que ele acessou, vai no histórico do celular, coloca alguns bloqueios, tem vários aplicativos que você pode colocar Perfeito. bloqueios. Porque, gente, nós não estamos... Presta atenção no que eu estou falando. A gente não está falando apenas na questão de formação da personalidade, do caráter do seu filho. A gente não está falando apenas dele ter uma identidade pecaminosa, que tudo isso já seria terrível. Tudo isso já seria péssimo. As influências negativas que vêm a partir de jogos, filmes, conversas, grupos de WhatsApp, tudo isso aqui já é péssimo. Mas o que a gente precisa falar aqui, mencionar, é que agora existem muitos, não dá para dizer o nome aqui, senão eles vão bloquear a gente no podcast, né? Mas existem muitos abusadores de menores que eles estão se fazendo, Se infiltrando. se Verdade. filtrando Dentro dos jogos dentro dos online. isso Em vários lugares. em grupos de amigos, e aí vão se disfarçar, às vezes vão colocar uma imagem de uma criança lá, como se fosse um amiguinho, para puxar conversa. Nós já estamos falando de uma questão de segurança. Você imagina isso? Perfeito. Você iria se perdoar se acontecesse alguma coisa com o teu filho por causa de um celular que você deu na mão dele? Meu Deus. Você ia se perdoar, fala a verdade. Você ia conseguir se perdoar? Então, já pensando assim no bem do seu filho, psicológico, emocional, espiritual e físico, não faça isso. Se você tem a oportunidade de não fazer, se você ainda está segurando, porque talvez no final do ano o Natal está chegando, Uma pressão aí. ano que vem. Quem sabe esse Repense. podcast está sendo uma resposta de Deus para você. Exato. Quem sabe você está assistindo esse podcast a tempo, como o Thiago disse agora, nesse período do ano, pensando em ceder a essa pressão social que o seu filho está sofrendo, e eu acredito que todos os pais vão passar por essa pressão. Todos, gente, é inevitável. Né? Mas assim, não ceda, postergue isso. Seu não é por amor, é por proteção. E um dia ele vai entender. Ele vai entender. Se você fizer todas as demais coisas que a gente está conversando, que é ter um tempinho de manhã, que seja 3 minutos, que é ter um tempinho à noite, que seja 5 minutos, mais intencional, de coração, orando. Se você não faltar na outra parte, o celular é só um detalhe. Com certeza. O problema é se você faltar de um lado e aí fica só não do outro lado. Aí eu até entendo que pode gerar uma revolta nele, qualquer coisa do tipo. Mas se você é um pai e uma mãe presente, o seu não vai ser um problema pro seu filho. Mas vai ser uma proteção, e das grandes, tá? Porque, Thiago, ainda tem a formação neurológica do seu filho. O cérebro dele não está pronto. Perfeito. O cérebro dele ainda está em formação. Até 18 anos, ele está ainda em uma baita formação. E se você não sabe, quando você usa o celular, você vicia. Existe ali neurônios que são dopamina liberada. A cada clique, a cada mexida na tela, dopamina liberada. São as mesmas substâncias, às vezes, de um álcool, de drogas, enfim, que viciam de fato o cérebro da criança. Ou seja, aquilo vai gerar ansiedade no seu filho, porque quando ele não puder usar o celular, ele vai ficar em abstinência.
Sim. Perfeito. E ele não vai poder usar o celular o tempo todo. Você está viciando o seu filho. Gente, eu até lembrei aqui de uma situação que foi muito triste. Eu achei muito. Falei, gente, olha como é que tá, né? Eu estava num lugar com pessoas cristãs que deveriam já ter essa noção, sabe? A gente ouve muito sobre isso. Uhum. E as crianças estavam brincando pra lá, pra cá, tinha bastante criança. De repente, eu fui trocar os meus filhos, eles tinham tomado um banho, e aí eu vi uma criança lá no sofá, quieta, tava todo mundo brincando, tinha uma criança no sofá, mexendo no celular. E eu fui naquela sala pra poder trocar eles. Eu falei, meu Deus, que triste, ele tava no escurinho, assim, não era apagada a luz, mas no escuro, mexe sozinho, e um monte de criança brincando. Nossa, Aí o Nathan, na hora, mãe, posso assistir um desenho? Porque assim, É bem isso. é a questão da influência. É verdade. Uma criança posta, outro também. Eu falei, não, meu amor, você não vai assistir um desenho agora, usar celulares da tela com tanta criança para brincar. E, gente, tudo bem. Ele saiu dali, voltou a brincar. E aí você vê eles rindo, você vê eles se divertindo, você vê eles, né? A gente teve uma outra situação com a Rebeca, né, amor? Que a gente disse não para ela. E ela foi lá e inventou brincadeira sozinha. Olha só. E, gente, como deixar o seu filho, às vezes, no... Como é que é aquela... Tédio. Tédio. Obrigada. Nossa, é um remédio. Perfeito. O tédio é um remédio. Porque assim, ó, nós seres humanos precisamos lidar com isso, com a frustração. Precisamos frustrar os nossos filhos. Perfeito. Meu Deus. A com frustração é tédio. fundamental. Nós somos uma geração que viveu sem a internet e estamos convivendo com a internet agora. Então, a internet é muito recente na nossa vida, né? Nossos filhos já nasceram com a internet fazendo parte do dia a dia deles. E eu vejo uma sociedade aprendendo com a dor, né? Tem muitos diagnósticos que nós vemos hoje que às vezes nem são reais. Às vezes é um quadro, é uma situação que a criança está vivendo, uma dependência quase que química, né? Porque é uma química que o corpo libera através da tecnologia. Então, tá roubando a infância de muitas crianças. E os pais não sabem lidar com isso. Gente, a vida é tão simples, né? Só voltar um pouquinho no passado, você vai ver hoje como a gente consegue lidar com isso, contando para os nossos filhos como eram as nossas brincadeiras, despertando interesse neles. Como eram as nossas brincadeiras. E aí a gente joga jogo de memória, Uno, nós gostamos de, às vezes, alguma brincadeira da nossa infância. E a gente gera curiosidade neles. Eles querem aprender, como é que vocês brincavam? Como é que eram as brincadeiras? Caixa Gente, de super papelão, simples. amor. Caixa de papelão, palito, o joguinho do palito. Sabe, coisas assim que você vai envolver a família. Quer ver quando eu rodei um peão pro Natan e pra Rebeca? Um peão, perfeito. Não, você... Não, como isso? Rodar o peão era uma delícia, né? Rodar Maravilhoso. peão, jogar bolinha de peão. gude. Olha Bolinha só, de verdade. gude, coisas assim, brincadeiras raízes, É assim. interessante resgatar. Resgatar, essas brincadeiras, né? É verdade. Hoje tem lojas especializadas faturando muito vendendo brinquedos que a gente fazia, É É? verdade. né? De Então, madeira, brinquedo de né? madeira, coisas de madeira. Então, Paulo, conta essa experiência que a gente estava conversando esses dias sobre vocês ministrando, né, as crianças. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos, eu quero muito chegar nesse Vamos, assunto. por favor, vamos entrar nesse assunto, Thiago. Vamos. maravilhoso. Por muitos anos eles foram líderes do Ministério Infantil de uma igreja e servem por muitos anos servindo o Ministério Infantil e arde no coração deles, né, meu amor? Essa é um ministério, né? É verdade. Isso é um chamado. Servir as crianças é um chamado. E a gente quer saber como que foi esse chamado, como que começou, o que que arde no coração de vocês com relação a isso. Por que que eu gostaria de trazer esse assunto? Porque se você é participante conosco aqui do podcast, a gente é família, com certeza você valoriza isso, assim como nós valorizamos. Nossos filhos são os tesouros que Deus colocou nas nossas mãos. E se talvez você ainda não sente um chamado na igreja local, ainda um lugar para pertencer na igreja, servindo e sendo ativo, talvez o Espírito Santo toque o seu coração agora. Porque foi assim com vocês, né? É verdade. Foi de uma forma até um tanto quanto inusitada. Por favor, conta pra gente como é que foi essa história. Sabe que eu acho que às vezes muitas pessoas têm um chamado, mas elas estão perdidas e vagando. Estão dando por aí, batendo cabeça, não conseguem se encontrar. Eu digo para você, esteja perto de uma igreja
que tem uma visão alinhada, que tem uma visão, um amor. Nós encontramos uma igreja que tem um amor tão grande quanto o nosso pelo Ministério Infantil. E isso fez toda a diferença na nossa caminhada. Eu quero deixar a Eve falar sobre isso, como o Ministério Infantil chegou na nossa casa. Porque realmente, hoje, o Ministério Infantil e a nossa família não se dividem, a gente não consegue separar o que é a nossa família e o que é o Ministério Infantil. Nós somos o Ministério Infantil, nós caminhamos o Ministério, respiramos o Ministério Infantil. Nós, é a nossa luz, é o nosso caminho, é a nossa visão. Hoje, a gente vive o Ministério Infantil, né, amor? Toda vez que eu vou falar do Ministério Infantil é algo muito emocionante para mim. É algo que realmente arde no meu coração. Numa oportunidade, na igreja que nós estávamos, teve a necessidade de professores ministrando. E eu senti muito forte no meu coração que eu gostaria de ser uma professora do Ministério Infantil. Mas foi uma emoção e foi um momento tão impressionante, tão forte, que eu não conseguia nem enviar um áudio para a líder do Ministério Infantil, que eu estava me colocando à disposição do Ministério. Eu não conseguia. Eu começava a gravar o áudio, eu começava a chorar e eu parava. Eu não queria mostrar para ela que eu estava chorando. Ela ia pensar o quê? Ela só está se colocando à disposição, está chorando por quê? Qual é o motivo? E eu tentei gravar por várias vezes esse áudio e eu não conseguia gravar esse áudio de tão impactada que eu estava, com a emoção que eu estava sentindo. Eu estava toda arrepiada simplesmente porque eu estava aceitando o convite em fazer parte do Ministério Infantil. Eu escrevi a mensagem. Continua, amor. Isso é o encontro, é quando você encontra o teu propósito. É um encontro muito especial e às vezes ele está bem pertinho de você. Mas o Espírito Santo nos proporcionou uma experiência naquele dia. Foi quando nós chegamos de encontro ao nosso propósito, ao nosso chamado. Então, a partir daquele dia, nada foi igual. Nunca nada foi o mesmo. Foi um divisor de águas na nossa vida. O dia que a Eve falou assim, né, mandou aquela mensagem, eu quero poder fazer mais, eu quero poder ajudar, eu quero estar no ministério. E aquilo começou a preencher muito nossa casa. E iniciamos, caminhamos, aprendemos, fomos indo, mas só que a nossa energia, a nossa vontade de fazer sempre foi além. Sempre foi muito além. Você começou me ajudando. Exato. Eu comecei ajudando a Ivy. Aí eu falei, amor, como é que vai ser? Amor, eu preciso que você me ajude. Eu falei, então vamos junto. Começou levando caixa de som, levando os porque livros, tinha uma materiais. Vamos ajudando. A Ivy era uma ministra do Ministério Infantil, tudo bem. Mas chegou um momento, eu comecei a ajudar a Ivy, né? E chegou um momento que nós assistimos um podcast e nós vimos um casal, sabe, conduzindo, liderando o Ministério Infantil. E a gente se olhou e falou, é isso aí, é sobre isso, é sobre uma figura paterna, uma figura materna, é sobre um posicionamento masculino, feminino, isso é família. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque existe um estereótipo nos ministérios infantis Brasil afora, existe um estereótipo que é um ministério feminino. Perfeito. Não. A Tem tia, igrejas, né? inclusive, que a mulher não faz mais nada, só ministério infantil. Quer dizer, é um lugar só da mulher ali. Tem igrejas assim? E eu conheço igrejas que não tem nenhum homem servindo. Que não pode, inclusive. Olha Sério? só. Sim. Com medo de que... Sim. Dos piores exemplos. Perfeito. Mas acaba saindo a verdade, a influência. Olha só o que o Paulo falou. Por favor, volta a você falar. Tem que ter uma referência Tem ali. que ter. Na Igreja das Crianças, no Ministério Infantil, tem que ter uma referência masculina. É isso. Exatamente. É a tia que cuida, é a enfermeira, é a professora, a figura masculina, a figura paterna, a figura de destino, Meu Deus. a figura de amor, a figura de uma palavra de direção, a figura da fraterna. Agora, A proteção. a proteção. Tem muitas palavras, tem muitos momentos do nosso ministério que eu tive que agir como um pai. Eu tive que direcionar uma palavra, eu tive que dar destino, visão, palavras de força. Eu tive que exercer essa função. E muitos momentos eu não poderia fazer. A Eve fez uma palavra da parte da mulher, a palavra de amor, a palavra de aconchego, de carinho, de cuidado.
Então, nós entendemos que essa é a combinação perfeita. Não fui eu e a Eve que inventamos essa combinação perfeita. Não. Não foi nós que inventamos, né? A gente não descobriu a roda, tá, gente? A gente só está cumprindo o chamado de Deus. Esse é o plano de Deus para nossa vida. Então, para a sua também. Então, assim nós entendemos que nós somos muito mais assertivos. Nós conseguimos realmente exercer alcançar o coração. Nós sempre falamos sobre isso. Nós não queremos ir lá ministrar uma aula, nós queremos alcançar o coração. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você... Porque isso já faz 5 anos, né? É bom a gente dizer o tempo, porque isso é uma construção de 5 anos na tua vida, como pai, na tua vida como mãe, como ministros do Ministério Infantil. Como você se tornou como pai depois de entrar no Ministério Infantil? Nossa. Por isso que eu digo que o Ministério Infantil foi um divisor de águas na nossa casa. Nós melhoramos como pessoas, como pai e como mãe. Somos pessoas muito melhores, porque nós respiramos o Ministério Infantil, nós nos aprofundamos no conhecimento sobre o Ministério Infantil. E cada dia que passa, nós entendemos que esse é o nosso lugar. Nós entendemos que estamos realmente gerando frutos Acredito no muito nosso também ministério. que a gente consegue até entender melhor os nossos filhos quando a gente tem comunhão com outras crianças. Perfeito, amor. Entender melhor as diferenças, entender, sabe? Isso também ajuda na criação dos filhos, a convivência com outras crianças, para a gente entender o que é comum, hábito daquela idade, ou que não, ou que, opa, não, isso aqui eu achei que fosse normal, mas não é, eu tô vendo por outras crianças, então a convivência traz também alguns esclarecimentos. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu quero trazer aqui um despertar para você, papai, por exemplo, principalmente os homens aqui, que pensam assim, capaz, eu não tenho jeito com criança, eu mal consigo ter tempo com meus filhos, eu mal consigo educar os meus filhos, eu é que não vou me meter lá tentando cuidar do filho das outras pessoas. No primeiro que não é cuidar, você não entra no Ministério Infantil para cuidar de nenhuma criança. Exato. Se você não entender que Ministério Infantil é como um ministro da palavra de Deus, tanto quanto um pastor prega para uma igreja, de fato você não vai entender realmente que o seu papel ali não é cuidar de criança, mas você vai entrar lá como um ministro, uma figura paterna, materna, um ministro da palavra de Deus. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu entendo que quando você se propõe a ser representante de Jesus na vida das crianças, como um pai, sendo um pai, o Senhor vai te capacitar infinitamente mais para educar os seus. Perfeito. Porque para você poder trazer Jesus na vida de outras crianças, você também vai ter que aprender a trazer Jesus na vida dos seus. E o Senhor vai te capacitar. O que eu quero dizer é que aquilo que parece talvez muito difícil para você lidar, na verdade, quando você se posiciona com coragem, através do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai se surpreender no quanto você vai fluir na sua paternidade dentro de casa. Verdade. O Senhor vai acrescentar na sua vida para poder transbordar na vida de outras famílias. E eu te desafio a fazer essa experiência, mas com seu coração realmente desejoso de ser um ministro da palavra dentro de qualquer culto infantil que você participar. E por isso que eu te fiz essa pergunta. Perfeito. Porque eu tenho Exato. certeza que acrescentou Com na sua certeza, paternidade. Com Muito. certeza, isso é inevitável, isso vai acontecer. Aconteceu dentro do nosso lar. E as pessoas, elas se medem pela capacidade. Deus não quer saber sobre a tua capacidade. Ele quer te escolher para te capacitar. Então você fica falando, não, mas eu não tenho capacidade, não sou capaz. Meu amigo, você é escolhido e depois você é capacitado na caminhada. Então, é isso. Você tem que tomar uma decisão. A decisão é sua. Então, você decidiu, aí agora o caminho é... Eu sempre digo isso. Deus está à seguir. procura de dispostos e disponíveis. Exato. Perfeito. Não de capacitados. Deus, ele capacita quem ele escolhe. Isso. Então se coloca nesse lugar de ser um escolhido de Deus, de alguém que se dispõe, de alguém que está pronto para aprender. E aqui, a nossa igreja, a gente ainda tem tantos cursos de preparação, de Muito. treinamento. Você vai ter todo um suporte. Né? Nós não estamos esperando que só venha servir no Ministério Infantil quem é pedagogo, quem é psicólogo, quem é professor. Claro que não. Existe todo um treinamento, mas a gente também não fala isso só para quem é da nossa igreja, tem muitas pessoas, outras de fora, ouvindo. Certamente vai ter um treinamento, uma capacitação para você ao longo do caminho, porque foi Deus que te chamou. Deus não faz nada incompleto. Perfeito. Deus não faz nada pela metade.
E eu gosto muito dessa palavra porque Deus chama pessoas improváveis. É. Perfeito. Né? Sim. Se vocês estão há 5 anos atuando nesse ministério, eu tenho certeza que há 6 anos atrás vocês já não faziam ideia que tinha esse ministério sobre vocês. Não fazíamos Exato. ideia. Não é isso? Exato, Verdade. Exato. E eu conversei com muitas pessoas dessa forma, que nunca se imaginaram no ministério infantil e depois que entraram foram surpreendidos e foram capacitados por Deus. É Perfeito, isso. perfeito. Uau. Thiago, já estamos aqui num podcast incrível que a gente vai ter que fazer um segundo episódio. Porque Maravilhoso. aqui a gente poderia ficar mais, assim, 3 horas frouxo conversando. Verdade. Porque realmente temos um amor muito grande por esse assunto, né? Um temor muito grande nesse assunto. Verdade. Quem deseja ter um segundo episódio aí com a Evelise e Paulinho, Conta pra gente. deixa um comentário aqui agora. Fala, eu quero. Episódio 2, Amém. episódio 3, episódio 4. Mais Vambora. sobre educação de filhos aqui com Evelise e Paulo, mais sobre o Ministério Infantil. Se você quiser, fala pra gente aqui nos comentários. Se tiver 1000 egas, Vai Mil profetizando. Não. Vamos largar Vai a fechando. profetizando. tem Não, 300 profetizando. visualizações. Se cada um escrever 10 vezes essa no comentário, Não, esse aqui vai ter 1000 visualizações. vai ter mais de 1000. Mais de Gente, 1000. você vai compartilhar com pais, com amigos, com Incrível. ministros do Ministério Infantil também, Sim. com todas as pessoas que têm crianças na vida delas, porque você vai abençoar muito essas pessoas, tenho certeza. E de todos os assuntos que a gente conversou aqui, a gente poderia aprofundar ainda mais, e é o que a gente vai fazer em outras oportunidades, porque de fato é um desafio nos nossos dias a educação dos filhos, Sim. mas nós cremos que o Senhor tem levantado pessoas para de fato capacitar, inclusive a própria Igreja de Cristo, a se Sim. posicionar da forma correta. Então, muito obrigada, Evelise, muito obrigada, Paulo, não só por estar aqui com a gente nesse podcast, mas também por estarem levantando essa bandeira nessa geração, por se posicionarem como essas pessoas referência nessa área, que de fato tem abençoado centenas e milhares de famílias por onde passam. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Nós somos muito gratos pela oportunidade, né, amor? Meu amigo, hoje você tem essa ferramenta, através desse streaming que você está assistindo, você tem a possibilidade de levar a palavra de Deus além, com apenas um clique, um gostei, um compartilhar, envia para quem você ama, para quem que você fala, meu Deus, tem uma pessoa aqui que vai gostar de ver isso. Então envia, faz essa mensagem chegar mais longe. Contamos com você, viu? Sim. Muito obrigado, meus pastores queridos, amados. Nós estamos em casa aqui, nós estamos em família, a gente é família. Sim. Aproveito também para encorajar todos que estão nos assistindo a conhecer melhor o Ministério Infantil. Tenho certeza que o legado que nós deixamos na vida dessas crianças é algo impagável. Só quem está lá sente essa paixão no nosso coração. Eu quero também transbordar isso na vida de quem ainda não conhece. É isso Por isso aí. eu estou recomendando. Inclusive, Amém. nós temos um canal no YouTube também, IDF Kids. Isso. Já faz um... Que já tem música, que já tem um desenho próprio que foi criado Tem aqui talk por esse show. casal também. Vai ter talk muito show. mais. Vai ter muito mais, pode entrar lá. Obrigada, pastora Dai. Obrigada, pastor Tiago, pela oportunidade. A gente ama muito vocês, a gente admira muito vocês. Verdade. E é um presente estar aqui com vocês, e é um presente ser amigo de vocês. Vocês são referência na nossa vida Nos e inspira. vocês nos inspiram de verdade. Muito obrigada. 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 Vocês são maravilhosos. Obrigado, gente, por vocês terem vindo. Eu acho que o Batman passou voando. Meu Deus. Passou voando, verdade. Foi maravilhoso. Percebe Sim. quando a conversa é boa, passa voando. É. Foi maravilhoso. Nós também amamos vocês. O ministério de vocês com as crianças é uma inspiração para nós. O chamado de vocês é uma inspiração. E a maneira como vocês vivem o que falam. A maneira como vocês vivem o que ensinam. Isso para nós é uma inspiração. Certamente a gente vai ter mais alguns bate-papos aqui com vocês para que Maravilha. vocês consigam passar isso para as pessoas. Porque esse é o desejo, né? A gente cresce uns com os outros. Não é isso? A gente se verdade. ajuda. Perfeito. A gente se inspira. Uhum. É sobre isso. É verdade. E eu tenho certeza que esse episódio foi muito especial por causa disso. Vai trazer inspiração para muitas famílias. Se você ainda não deixou o seu like, o que acontece, meu amor, com quem ainda não deixou o like? Você sujeito Ai, aqui. Vamos gente. orar. Ai, gente, É muito grave. sério Acontece isso. algo muito grave. Muito grave, hein? Dá uma olhadinha aqui se você está acompanhando a gente no YouTube, se você já está inscrito no canal. Porque se você inscrever, você vai receber mais conteúdos relacionados à família. Exatamente. Perfeito. E você vai poder se edificar nesse sentido. Se você está acompanhando a gente nas plataformas de áudio também, por
por favor, deixa o comentário aqui, deixa as estrelinhas. Isso vai fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas também. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. O episódio maravilhoso do nosso podcast. A gente é Família!